Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. A mensagem de hoje ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, onde a gente vai falar de um menino que foi criado no Egito, pela princesa, mas o nome desse menino, Moisés, que se refere tirado das águas. E a história desse menino, ela começa com um decreto de Faraó, que aquele que nascesse homem, varão, tinha que ser executado, ser morto. A mãe esconde Moisés, depois a mãe não consegue mais esconder, coloca Moisés dentro de um cesto no rio e acaba sendo parado diante da princesa banhando no rio. E a sua irmã acompanhava para ver quem ia pegar ou se o menino chorasse. E a princesa cria Moisés como um egípcio, como um príncipe. E Moisés é educado, fala várias línguas, vários idiomas, e bem culto, mas comete um erro, mata um egípcio e é obrigado a fugir do Egito para a terra dele, da terra da sua mãe. E chegando lá, Deus faz um convite a Moisés. Deus chama Moisés, encontra Moisés e fala para Moisés que o lugar que ele pisa é santo, e faz um convite a Moisés, diz a Moisés: olha, você salvará o meu povo, você tirará o meu povo da terra prometida. Mas antes de Deus cumprir essa promessa a Moisés, Deus leva a Moisés para o deserto, para que Moisés ele aprenda como que o povo vivia. Um aprendizado que ele precisava passar, porque Moisés era conhecedor de muitas coisas, mas lá dentro do Egito. Mas aqui fora, para fazer a vontade de Deus, teria que aprender como era a vontade de Deus, como era obedecer e como era que o povo vivia. Então o Senhor permite que Moisés saia do Egito, vá para o deserto, porque o deserto é escola. Porque o deserto nós vamos aprender a realidade da vida, ou as condições que o ser humano vive para servir a Deus. E deserto não é para morte, deserto é para edificação, deserto é para aprendizado. E a história de Moisés não é diferente. Deus faz a promessa e diz para Moisés: você será o salvador do povo. Moisés questiona a Deus, diz que não consegue falar direito e não vai, porque tem um temor, porque o rei do Egito ainda é vivo e o persegue. Mas um tempo passa e o Senhor vai dando direção a Moisés para fazer, e Moisés vai se adaptando e se encaixando no propósito que Deus tem para fazer. E Moisés ele passa por algumas provações, ele passa por umas lutas, ele vai trabalhar, ele vai cuidar de ovelha, ele vai sofrer, ele vai ver como é a vida cotidiana da sua mãe, não da princesa, mas da sua mãe em si, natural, para entender o que Deus tinha de propósito na vida do povo, para tirar o povo do Egito. Porque a gente só pode falar ou testificar de algo que a gente viveu. A gente não pode testificar ou falar de algo que a gente não viveu, suposição ou porque alguém viveu. Então o que o Senhor faz? Moisés sai do Egito como doutor e vai para o deserto para se tornar mais conhecedor. Porque Moisés precisava ser lapidado. E muitas das vezes é nas nossas vidas. Nós estamos num patamar um pouco alto, vivemos no mundo, como se a gente fosse um príncipe, uma rainha, um rei, e não temos conhecimento do que Deus pode ou não pode fazer através das nossas vidas. Então a gente acha que do jeito que a gente está, a gente vai conseguir fazer, e muitas vezes não é assim. Existe uma preparação, existe uma lapidação. Um diamante bruto, se ele não é vendido, porque ele não tem valor se for vendido bruto, mas ele é lapidado, ele é trabalhado. E para fazer a obra de Deus, para fazer o chamado de Deus, precisamos ser lapidados, precisamos aprender e conhecer quem realmente é o mestre, para podermos falar dele, falar do que ele precisa, do que é a necessidade e da transformação qual ele vai fazer. Então, para Moisés chegar, para tirar o povo do Egito, ele precisava passar por esse processo, para que quando ele falasse a Faraó realmente acreditasse e visse que Moisés estava disponível, estava afinco para fazer aquilo. Então nas nossas vidas não é igual. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, deixa o Senhor mudar, deixa o Senhor moldar. Não importa a dificuldade que você está passando, se você está no deserto, porque Deus vai te levantar e vai te colocar num lugar melhor. Deixa Deus cuidar.